guerra na Guiné começou há 60 anos, a 23 de janeiro de 63, com um ataque do PAIGC ao aquartelamento português de Tite, a sul de Bissau. Para responder à grande violência que começou a escalar, as Forças Armadas Portuguesas deslocaram para a Guiné 5.000 homens durante o ano de 63. Muitos mais se seguiriam. Um ano mais tarde, Mário Fitas era chamado para o curso de Operações Especiais em Lamego, uma tropa que ficaria conhecida como os Rangers, treinados para missões de alto risco e complexidade. Por esta altura já sabia que era a Guiné o destino que o esperava. Aquele teatro de guerra ficaria conhecido como o Vietnã português. Chegámos à Guiné, a Bissau, fomos deslocados para Cofar, no sul da Guiné, onde tinha sido tomado um aquartelamento e que iríamos formar aquele aquartelamento. Uma companhia em intervenção, em quadrícula, na província no sul da Guiné. Aí chegámos ao sul da Guiné. Eu já tinha uma certa experiência das operações especiais, já tinha tirado o curso de Rangers, mas vi os meus soldados com grandes problemas. Os meus soldados não tinham a experiência necessária para aquilo. Não tinham experiência física nem psicológica para o que os esperava ali tão longe de casa, para as perdas que choraram, para o sofrimento que infligiram, em nome de uma guerra da qual pouco ou nada percebiam. Muitos destes antigos combatentes estão traumatizados até hoje. Mário lembra um amigo que não aguentou mais as lembranças da guerra e acabou com a vida. Um indivíduo extraordinário. Eu sei o momento todo em que ele ficou com problemas psíquicos, porque foi feito na minha altura. Há 3 anos ele não conseguiu ultrapassar mais e meteu a caçadeira debaixo da cabeça e suicidou-se. Não conseguiu ultrapassar a guerra? Não conseguiu os problemas psíquicos que ele tinha. Mas é questões de guerra. Claro. Não, e a guerra não passa. E a guerra não passa. Isso são coisas que, que as pessoas têm de saber. Foi a minha secção, fizemos uma operação onde estava o inimigo e a minha secção foi encarregue de destruir as casas. É simples. Para um soldado e para uma coisa simples, tira uma granada incendiária e atira para dentro da casa. Tinha por hábito, quando chegávamos de operações, mas geralmente à noite, ia ao abrigo, que eles tínhamos construído os abrigos já num aquartelamento numa parte nova, ia visitar os soldados todos. Às vezes encontrava-os a jogar à lerpa. Coisas da guerra e coisas militares que era aqui. E perguntei, então, não vou dizer o nome, então onde está? Está ali fora junto ao cajueiro. Fui junto ao cajueiro. Ele estava a chorar. Um homem a chorar. Ele já era casado. Assim, epá, o que é que aconteceu? Há problemas com a família? Ele respondeu-me assim, mas simplesmente, meu Furriel, eu sou um assassino. Eu digo, pá, o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Meu Furriel, a chorar. Hein? Quando atirei a granada para dentro da tabanca, para dentro da... ouvi uma criança a chorar. E ele chorava. E eu chorei também. E tive de lhe dizer, pá, isto é a guerra, pá, nós não podemos. Isto não é nosso. Isto aconteceu, mas a sombra, não, tu não és culpado de nada disto, tu simplesmente cumpriste aquilo que te mandaram fazer. Aquilo que eu te mandei fazer foi te queimar, e a mim mandaram-me queimar isto. Portanto, mas é duro. E isto são... desde esse dia ele nunca mais aguentou. Foi um homem destroçado. Isto é bom que seja revelado para ver a experiência do que aquilo que uma guerra pode fazer no ser humano. É terrível. Na mesma guerra, Mário chorou
outro grande amigo que ali perdeu a vida. Ainda hoje o chora. Como é que ele morreu? Horrível, numa emboscada. Era dos poucos que durava capacete. Uma bala pesada passou-lhe para coisa, dividiu-lhe a cabeça em duas. Quando ele morreu, eu estava mais atrás na coisa, porque ele ia à frente, eu estava mais atrás. Quando ele morreu, eu senti uma... Eu peço desculpa da minha expressão, mas eu nessa altura eu podia matar qualquer pessoa. Eu podia me revoltar contra tudo. Era o sentido humano. É claro que hoje em dia eu vejo as coisas totalmente diferentes, não é? Mas naquela altura a minha expressão era aquela. Eu matava. Eu não tinha, porque foi era um amigo, era um irmão que tinha ali, que tinha sido morto. São situações psicologicamente até desconhecidas para nós. Eu considerava-me um indivíduo calmo, simples e coisas, mas naquela altura eu poderia ter feito qualquer coisa daquilo. E foi duro. Qual foi o momento mais difícil de viver na Guiné? Foi numa altura em que havia uma operação a nível, um nível superior, que era a minha companhia, que era a tropa, nós chamávamos a tropa macaca, sem preparação assim nenhuma, e era uma companhia de paraquedistas que são tropas especiais, que estavam no meu aquartelamento, para, em conjunto connosco, fazerem ali tipo uma operação de limpeza, para limpar ali a zona mais junto à Guiné-Conakry, não é? Para limpar mais a zona, porque nós éramos muito investigados com os ataques. Então, eles queriam dar assim uma certa imagem de que estavam lá e que nós estávamos lá e que não se metessem connosco, porque nós não consentíamos, não é? E então, nessa altura, eles pareciam que estavam mais focados em nos causar medo. E claro, eu estar aqui a falar com uma pessoa e depois de repente a pessoa tem um cantil aqui ao lado, cantil da água, e há um estilhaço, começam a atacar, há um estilhaço que lhe fura o cantil, podia ter furado no corpo, mas furou-lhe o cantil e estar ao lado dele e ver aquilo e depois termos que fugir imediatamente para os abrigos e a sentir aqueles estilhaços a zumbirem por cima de nós, não é? Aquele ruído característico e nós sabemos, isto já passou e não sei o quê, e acabou, pronto, já nos safamos. E então tive lá momentos em que vi soldados feridos, claro que eu, como era de transmissões, tinha que fazer as comunicações para chamar o socorro, para chamar as avionetas ou os helicópteros para nos socorrerem, para transportarem os feridos e algum morto e ter que presenciar certas pessoas num estado cheio de estilhaços e não sei o quê. Claro que aquilo é um bocado comovente, obviamente nós não somos feitos de ferro. Não sei. José Carioca esteve na Guiné entre 71 e 73. Francisco Henriques da Silva pisou pela primeira vez a então colónia em 68. Há vários momentos de memórias de guerra, quer dizer, quer nos tempos em que nós éramos emboscados ou que éramos atacados no próprio quartel, minas que eram encontradas e que tínhamos que levantá-las. Existem inúmeras situações desse género. Tivemos uns 4 mortos, salvo erro, tivemos alguns feridos, entre eles eu próprio. Fui ferido com um estilhaço de granada num braço. O medo é uma reação muito subjetiva. Eu, de facto, há alturas em que senti medo, é verdade, confesso, e muitas alturas de grande perigo que não senti medo. Porque isso é tão variável que é muito difícil de explicar. Porque é que se tem medo numas ocasiões e não se tem medo noutras. Nessa altura estava longe de imaginar que voltaria 30 anos depois à Guiné, já não no papel de combatente, mas no de embaixador, e novamente para viver uma guerra, ainda que diferente. Foram 11 meses caóticos que terminaram com a retirada de cerca de 2.000 portugueses, sem proteção militar e com bombas que caíam por todos os lados.
Eu voltei à Guiné em 1997 e em 1998 instala a Guerra Civil em 7 de junho. Ao instalar a Guerra Civil, na altura, entre o presidente Lino Vieira e o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Assoumani Mané, começa uma guerra civil que vai durar 11 meses e que foi uma guerra devastadora. Para mim, e a meu ver, foi mais causticante, foi mais difícil, foi bastante mais complexa do que a guerra que eu vivi antes. Porque na guerra que eu vivi antes, ou seja, guerra dita colonial ou do ultramar, eu não vou aqui qualificar, o que se passou foi isto, é que nós na altura sentíamos protegidos por toda uma máquina. E estávamos no exército português, uma administração pública portuguesa. Da segunda vez, quando eu estive lá, eu estava praticamente sozinho. Portanto, perante uma luta entre fações locais rivais. Isto era muitíssimo mais complicado, com a intervenção de tropa estrangeira, com tropa do Senegal, com tropa de Guiné-Conakry, com um problema muito complicado. Ou seja, eu não tinha proteção militar. Nenhuma. Se eles tentassem atacar-me, atacavam-me facilmente. Tive uma pequena proteção de uns 10 polícias que me foram enviados. Mas o que é que são 10 polícias perante exércitos que estavam ali à volta? Nada, pouco ou nada podiam fazer. José Casimiro Carvalho chegou à Guiné em 73, precisamente na altura em que a situação no território se agravava de forma dramática. O PAIGC, com uma organização militar mais sólida do que 10 anos antes e com o apoio soviético, lançou uma vasta operação que visava o controle de corredores cruciais para a manobra da guerrilha nas zonas fronteiriças com a Guiné-Conakry no sul e o Senegal a norte. José chegou a acompanhar o célebre Marcelino da Mata numa operação de resgate do tenente Miguel Pessoa, que pilotava um Fiat atingido por um míssil. Eu fiz parte dessa operação, pedi para ir com o Marcelino da Mata e o Marcelino da Mata disse que me levava com ele, porque eu era operações especiais e ele olhou para o ombro dele, olhou para o meu, ele era dos comandos. E então disse que me levava, sim senhor, e o meu capitão Adel Santos, que é as Quintas, que ainda é vivo, disse que não autorizava que eu fosse com ele. Acho que era perigoso demais. E o Marcelino da Mata disse: capitão, eu levo o teu Furriel comigo e ele vem comigo, volto, eu entrego-te, nem que eu traga ele às costas. Lembro-me disso como se fosse hoje. Desse dia e de muitos outros que lhe ficaram cravados na memória. Porque é impossível esquecer a luta pela sobrevivência e o cheiro da morte quando ele está por perto. Um dos dias que eu saí para uma patrulha, já estávamos a levar bombardeamento de todos os lados, com mortos de todos os lados, a enfermaria já estava cheia de cadáveres e eu muitas vezes fui lá com criolina por cima dos cadáveres, tal era a pestilência, o cheiro dos cadáveres, dos meus amigos e africanos, quando caía as bombas, pronto, nós punhamos todos na enfermaria, cadáveres. Então cada vez que havia ao longe nós chamávamos as saídas. Aí estão as saídas que era o inimigo a mandar morteiros, canhões, tudo para cima de nós, que eles já tinham fios ligados nas árvores e tal, já tinha alguém a vigiar e a corrigir o tiro. Então começaram as granadas todas a cair dentro do quartel e começou o pessoal todo a fugir para fora do quartel. Alguns morreram afogados, no lodo e não sei o quê. E então uma das alturas dessas, o pessoal queria sair dali, ou um oficial que juntou meio dúzia de nabos, foi à sorte, para fazer uma patrulha para a zona antiga pista que havia lá de aviões que estava desativada e passado um bocado eu caí numa brutal emboscada e o meu alfés, que foi a primeira vez que saiu para a patrulha, tinha dito que mandava-no para ali para morrer e morreu mesmo. É o alfés António Branco, que tinha sido jogador de Sporting. Era o meu comandante da patrulha. Morreu ele, um cabo,
que era o guarda-costas do capitão, e mais dois soldados, o Serafim e o Anselmo, o Cabo Neves e o Alferes Branco. Ainda havia a cara dele a ser despedaçada e eu já estava no chão a disparar. Como é que a gente disparar? A cara colada ao chão e a arma por cima para não sermos atingidos. Eu, uma altura que eu ouço tanto tiro e eu subo um rastreiro e vejo um gajo a levantar-se e eu olhei, uma rajada e bocados de coisa, da roupa dele. Esse eu matei. Eles já tinham morto os meus camaradas. É a guerra. Era a guerra, mas ninguém se prepara para nada assim. Depois de 15 de março de 73, a guarnição portuguesa viu-se obrigada a abandonar a posição. Ocupado o aquartelamento de Guilherme, o PAIGC intensificou a sua ação sobre a vizinha Gadamael. Não há memórias fáceis desse tempo para quem lá esteve. Quando eu Rodolfo estou sozinho lá, só ouço as minhas rajadas e ouço um tiro a tiro, porque as armas, o som das armas das Kalashnikovs AK-47 era diferente da G3 e da HK-21. E eu estava a ouvir a arma nossa, e estava ao meu lado, era um soldado. Só passado à volta de 15 ou 20 ou 25 anos é que descobri quem era. Era o soldado Borges. Num convívio ele falou nisso e eu estava a ouvir. Pá, não digas que eres tu. Não foi ele, você é que me salvou, deu-me ordens, saímos da direção e íamos lá morrer. E fugimos, e a correr louco, tirei tudo, cinturão, já não tinha balas, latas de fruta que eu tinha, só levei a G3 na mão, sempre a olhar para trás a ver quando é que via um inimigo a apontar para as minhas costas. Eu ia aterrorizado a fugir, se quem disser que nunca teve medo, isso não é treta. Quando eu caí, cheguei ao quartel que era 1 km e 200 metros, caí exaurido, não é? Caí. Então pensavam que eu tinha morrido, não é? Pronto. Isso foi a pior passagem da minha vida. No dia da emboscada, também há um ataque, valas, as trincheiras, como vocês dizem, não é? Eu sinto alguém para cima de mim, a saltar, claro, todos saltar, é a fugir, porque eles vão pegar estilhaços. Quando acabou o bombardeamento, que era rápido, e o gajo nunca mais saía de cima de mim, passa daí, já acabou, saia de cima de mim e tal. Nunca mais saía, eu fui ver, era o Alves Faustino, ou foi ele Faustino, que tinha-me dito meia hora antes que esse casaco, quando fosse de férias, estava morto com buracos que passavam pelo punho, passavam de um lado para o outro, morto. Por um lado, lidava-se com as perdas, por outro, tomavam-se decisões que podiam reescrever para sempre a história daqueles homens. Já depois do 25 de Abril, José Casimiro Carvalho viveu um destes momentos que podiam ter ditado um outro final para aqueles que o acompanhavam. Tínhamos era, ninguém mexe em armas se aparecer alguém a mandar-vos parar. Nós íamos todos com as armas todas pousadas. Eu ia na minha Berlieta Magal, em pé, olhar, e aparece dois torres, PAIGC. Mas não apareciam assim, tá? Armas assim, mandar parar, e eu mandei logo parar. E a conversa logo era, opa, mata-se já esses dois filhos da mãe, mata-se já, ninguém mexe nada, agora o mais velho, ninguém mexe nas armas. Opa, mata-se já, a gente vai para a Guiné, vai para a Bissau, mata-se já, bandidos e não sei o quê, sacanas, sou mais um, mata-se já. Então eu queria pegar na arma, não deixei. E pronto, desci, fui cumprimentá-los, camarada e tal, a guerra acabou, que bom, para ambos os povos. Bom, ok, cumprimentar, saí para a seguir começámos a andar, apareceram para aí 600, 300 de cada lado.
armados todos e a mandar a desejar-nos boa viagem. Se nós tínhamos morto aqueles dois, são momentos do diabo ou de Deus. São histórias. Só eu e quem estava lá é que sabem. Só quem lá esteve é que sabe. Para a semana, mais uma reportagem